Internacional e Defesa afirmam que o deputado estadual Arthur Duval, o Mamãe Falei, violou dispositivos legais, diplomáticos e até uma convenção internacional de guerra ao ajudar na fabricação de coquetéis Molotov na Ucrânia. O advogado Tarcísio Dalmaso, consultor legislativo do Senado para Relações Internacionais e Defesa, diz que a fabricação dos coquetéis Molotov por parte de um parlamentar brasileiro configura uma violação do protocolo 3 da Convenção de 1980 sobre armas convencionais, da qual o Brasil é signatário. Já o advogado Leonardo Magalhães Avelar afirma que Arthur Duval é parlamentar e estava no país como um representante do Estado brasileiro, contrariando posição já manifestada pelo país na ONU. É isso, Zé? Esse é o entendimento lá em Brasília? É sim, um fora da lei e uma tentativa de implicar o presidente Jair Bolsonaro e o Brasil, jogar o Brasil numa crise diplomática. Veja bem, não era qualquer civil que estava lá, não. Era um deputado no exercício da função e do mandato parlamentar, ou seja, de alguma forma, representava o Brasil. Um mandato parlamentar não é como um casaco, uma jaqueta ou um terno que você tira e deixa ali, não é. Você é imbuído daquele poder e ganha junto responsabilidades. É um fora da lei. A gente vê que ele não obedece regras até na Assembleia Legislativa. Daí, os atritos com os colegas parlamentares, as dificuldades políticas que ele tem por lá. E, em geral, bate em todo mundo como se fosse o dono do mundo e o dono da verdade. Agora, extrapolou. Haverá vários processos, além do processo de cassação, e um deles exatamente pode ser crime de guerra. A Convenção de Genebra, ela é famosa, vem de lá de 1864, né? Lá foram assinados os primeiros tratados e depois outros 3 grandes tratados foram assinados. O objetivo é proteger a população civil e os prisioneiros de guerra. Esse é o objetivo dos tratados. E o que ele fez? Insufla e leva a uma guerra para os civis, ou seja, fragiliza os civis na Ucrânia e dá motivo para a Rússia atacar a população civil, além, evidentemente, de armas não consideradas aí pela Convenção de Genebra. É perigoso, viu, Vitor? Oceana. Vitor, o que o desespero por caça-likes está fazendo, né, com a vida desse deputado? Foi para a Ucrânia caçar likes, né? Ainda existe muitos questionamentos se ele foi realmente para a Ucrânia em si, nas zonas de conflito, ou se ele parou nas fronteiras, porque até agora nós não vimos nenhuma foto ou nenhuma filmagem sobre as zonas de conflito, né? Lugares importantes ali de desenvolvimento importante dentro desse contexto militar. Então, você vê, foi para lá para caçar likes. No próprio áudio vazado, ele disse que o Instagram dele lá, não sei qual foi o termo que ele usou, mas que o Instagram dele bombava, que o Instagram dele estava com excelentes números. E agora temos essa aí também, né? Um parlamentar brasileiro fabricando coquetéis Molotov num país estrangeiro, ou seja, ajudando, né, um lado. E só lembrando esse contexto aí que o Zé trouxe, de que eles carrega, sim, o nome do Brasil lá para fora, o próprio The Guardian fez uma matéria sobre os áudios que vazaram, sobre o conteúdo dos áudios que vazaram e associaram o parlamentar ao presidente Jair Bolsonaro. Disseram que ele era um bolsonarista. Sabemos que essa turma aí do MBL, muitos foram eleitos na onda do Bolsonaro, mas que hoje, né, já há algum tempo, eles foram picados aí pelo anti-bolsonarismo psicótico, nada propositivo. Uma coisa é você discordar do governo, você questionar algumas ações, algumas políticas, você propor soluções diferentes, e outra coisa é isso que nós vimos aí, que infelizmente esses rapazes, né, do MBL é o que eles vêm colocando na política, um sangue novo por idade, mas fazendo aí política velha. Diga, Fiuza. Olha, Vitor, esse episódio ele pode ser bem pedagógico, né, porque nós estamos, atenção, né, nós estamos na era do heroísmo de fachada, né? Esses valentes de teclado, né, esses heróis digitais aí, e né, esse rush, né, essa ânsia pela tomada de posição,
né, afeta uma posição contra o racismo numa página de internet, você já é um gladiador contra o racismo. É assim, é nesse nível que a gente está, e é tudo tão falso, é tudo tão artificial, que tem até que ver se ele fez mesmo coquetel Molotov, porque até isso pode ser uma encenação, embora eu não duvide de que tenha feito, e se fez, realmente aí é uma contribuição para a ação violenta, né, de maneira inominável, desclassificada para a sua função, como mesmo se fosse um cidadão, né, seria de se repudiar dessa forma, né? Mas, enfim, isso aí, vamos deixar bem claro, né? Isso aí é fomentar a violência diretamente, mesmo se não fosse um parlamentar, né? A gente botar os valores nos lugares certinhos, porque nesse mundo de artificialismo tudo é permitido, né? Parece que tudo é permitido. Agora, Mamãe Falei não está só, né? Vamos atentar para isso, e eu não vou cansar de repetir. Esse tipo de ação panfletária, cosmética, cenográfica, isso é dominante no suposto debate político hoje, tanto que, né, nós estamos vendo a guerra na Ucrânia servindo aí para uma lavagem de reputação. Para mim, para o meu juízo, não lava reputação nenhuma, mas aí o senso comum compra, né? De muita gente que estava sancionando práticas violentas, que ainda estão em vigor, muitas delas, e hoje são os pacifistas, né, de boutique, afetando uma preocupação contra a guerra, e a violência decorrente da guerra em relação à Ucrânia. É claro que é uma situação que requer, é muito bom, né, que haja comiseração, solidariedade, mas o que eu quero chamar a atenção é que, pelo modus operandi, Mamãe Falei não está só, né? Tem muita solidariedade de aluguel, né? Tem muita empatia de fachada, digital, né? Fazendo aí, usando essa questão para, mais uma vez, afetar aí, né, uma preocupação, né, uma grandeza, né? O medíocre, ele se lambuza com esse negócio de poder parecer grandioso com 3 frases de internet. E ele vai lá e faz, aparentemente, né, ele transforma em viagem concreta, real, essa ação cenográfica, né? Então ele foi lá fingir que estava prestando solidariedade, porque o estado de espírito que ele manifesta naquele áudio privado não é de quem está preocupado, condoído, nem nada. Ele estava dando um rolé, né, um rolé, cada um fala de um jeito, mas ele estava dando essa voltinha na Ucrânia para aparecer no cenário de guerra como uma pessoa solidária, tentando implicar o governo brasileiro. Ou seja, resumo da ópera, muita aparência, né, muita afetação de virtude, de preocupação, e, infelizmente, ao lado da tragédia que existe na violência da guerra na Ucrânia, existe uma feira de falsos solidários, pacifistas. Você vê Joe Biden renascendo, gritando pela paz e contra a ditadura, sendo o que a gente sabe que ele tem sido, né, assim, implacavelmente autoritário em relação ao seu próprio povo, traindo o espírito da democracia americana, e uma coleção desses outros demagogos em série nesse momento. Marco Antônio Costa. Diga, Marco. Olha, Brown, eu percebi que durante esse tempo todo o MBL derreteu de uma forma inacreditável. Você percebe que eles sempre gostaram de demonstrar virtude, de difamar. Eles fizeram, de maneira bem estruturada, uma máquina de difamação. Eles gostaram de criar uma máquina profissional de difamação nas redes sociais, utilizando os meios mais horrorosos que você pode utilizar
para tentar convencer as pessoas de um discurso purista, uma vez que eles desembarcaram do apoio que existia, um apoio crítico. Existia um apoio propositivo, produtivo junto ao governo federal. Eu lembro que o Kim Kataguiri, o pessoal discordava, mas com alguma medida de responsabilidade nas suas opiniões. Até o ponto em que, quando o Moro saiu, eles entenderam com a saída do Moro que abriu espaço para uma terceira via. E essa sede de poder, essa fome que eles têm por poder, acabou levando eles a enfrentar um caminho ainda maior dessa máquina de difamação que foi criada. E pior de tudo, né? Você começou, pelo menos uma parte da imprensa, dos comentaristas, começaram a perceber isso e denunciar. E o interessante da situação do Arthur Duval é que isso ficou evidente. O áudio não é só um horror com relação à conotação misógina, conotação sexista, até tem uma questão social, que ele fala de explorar a mulher pobre, né, é mais fácil pegar a mulher pobre, mas tem uma conotação da hipocrisia desse pessoal. E ela ficou muito aparente. E o grande ponto aí dessa situação toda é olhar para o Moro e falar: Moro, foi com eles que você se filiou. Quer dizer, você é tão inábil politicamente, você está se candidatando, pré-candidatando a presidente da República, e é com essa molecada que você se junta, molecada de 35 anos de idade, aquele vulgo jovem, velho jovem, aquele pessoal que eu conhecia só no campo universitário, que o PCdoB financiava a faculdade de militantes profissionais que iam até os 30 anos de idade. O MBL virou essa representação que é ruim para a direita. Isso daí prejudica o campo da direita. Quem é liberal, quem é conservador, acaba ficando, de uma certa forma, com uma pecha ruim por conta deles. Então eu fico bastante entristecido com o potencial do que poderia ser o MBL, em termos de criar laços, criar um fortalecimento do discurso da direita, um discurso racional, um viés acadêmico, para unir forças. Eles viraram uma entidade desagregadora. E o mais bizarro de tudo isso é a falta de capacidade do Moro de se desfiliar completamente desse grupo e agora também já não dá mais, né? Desistir da pré-candidatura dele também.